O meu filho pequeno tem febre contínua que não melhora e já teve 2 episódios de meningite asséptica. É uma pergunta interessante essa, né? Muito interessante. Moro no interior de Minas Gerais e queria saber de um centro de referência no Rio para achar a causa. É importante essa pergunta. Vamos lá. Vamos tentar te ajudar de alguma forma. Então, a doença autoinflamatória, né, pode ser que seja uma doença autoinflamatória, porque quando você tem um paciente que tem febre contínua que não melhora, ou seja, aquela febre de origem obscura, né, tem meningites assépticas, pode ser um processo de doença inflamatória, também alguma imunodeficiência primária. Então, o diagnóstico diferencial, ele precisa ser feito, é muito importante, tá? Existe uma doença em específico, não que eu queira fazer o diagnóstico, hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, não entenda isso como diagnóstico, mas existe uma doença específica chamada NOMID, e ela está relacionada realmente com meningites assépticas e também com acometimentos ósseos, com deformidades ósseas, né? E eventualmente também com alterações neurológicas, se por acaso seu filho ele começar a desenvolver quadros de epilepsia, quadros de confusão mental, quadros de síncope, ou seja, de ausência, simplesmente de desmaio, é algo também a se pensar. Mas em hipótese nenhuma eu quero fazer o diagnóstico, aqui é somente um compartilhamento de informações para que vocês criem ferramentas de entendimento e os sinais de alarme cheguem mais rapidamente a vocês e vocês possam, por sua vez, então, fazer um diagnóstico mais preciso, tá bom? Com o médico sempre, que o médico sempre é a pessoa mais indicada para fazer o diagnóstico. Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação ao centro de referência, quem trabalha muito bem no Rio de Janeiro sobre isso é o Centro da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, chefiado pelo professor Luiz Werber Bandeira, que foi o primeiro centro de alergia e imunologia do Brasil, fundado pelo professor Oliveira Lima. Tá? Então, o centro mais tradicional do Brasil é o Centro de Tratamento da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, chefiado pelo professor Luiz Werber Bandeira. Tá bom? Um abraço, obrigado.